O programa Espírita Energia do Bem-Estar, apresentado por Davidson Borges na web rádio Estação da Luz Natal, é um desses programas imperdíveis. Que nós reproduzimos aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse: reunir um acervo que atenda às suas necessidades de estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. Convidamos você para mais esse programa imperdível, programa Espírita Energia do Bem-Estar, com Davidson Borges na web rádio Estação da Luz Natal. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na web rádio Estação da Luz, no nosso programa Energia do Bem-Estar. Para promover o bem-estar na nossa alma, trazemos mais um tema aqui que nos dispomos a falar sobre os discípulos de Jesus. Antes de começarmos a falar um pouco sobre o tema, agradecer aos nossos parceiros de transmissão em conjunta, da Rede Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, da Rede Doutrina Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, da amiga Andréia, parceira do Rádio Rio de Janeiro AM 1400 do Rio, e o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. E hoje, como falamos aqui, nós temos um tema para falar um pouco, muitas vezes dentro da doutrina, ou dentro do Evangelho, muitas vezes sabemos pouco sobre os apóstolos de Jesus, né? Alguns nós temos mais informações, outros nós temos quase nada de informação. Não sabemos exatamente qual foi o paradeiro dele, por onde andaram, onde pregaram o Evangelho, como iniciaram sua atividade com Jesus, como vieram a morrer, né? E quanto tempo pregaram o Evangelho aqui no planeta, né? Então, esses 12 apóstolos de Jesus, e muitos nós precisamos ainda estudar um pouco mais a fundo, ter mais informações, né? Cada vez mais aguardamos mais relatos do plano espiritual, e aos pouquinhos, acho que na medida do possível que a gente possa saber das coisas espirituais que aconteceram naquela época, por trás da vida de Jesus e dos apóstolos, acho que aos pouquinhos eles vão nos passando aos poucos, né? E queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, a Sandra Souza, que já está aqui conosco, e vamos iniciar. Mas antes de iniciarmos de falar sobre os apóstolos, vamos contextualizar a situação da época. Então, como que era a época que Jesus e os apóstolos começaram a andar para pregar a Boa Nova, pregar o Evangelho? Então, no Império, né, lá na Galileia, onde Jesus nasceu, né, integrava-se ao Império Romano, que abrangia em torno assim, do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, da África, da Ásia, né? Dizem que somavam mais ou menos em torno de 50 milhões de habitantes, né? Considerável, né? Para a época era bastante gente também.
Existiam algumas cidades que eram principais, né? Roma, lógico que é a principal, né? E diziam que tinham cerca de 1 milhão de habitantes. Alexandria, em torno de 700 mil habitantes. E Antioquia, uma cidade algumas vezes citada no Evangelho, 300 mil habitantes. E existiam alguns imperadores no tempo de Jesus. Augusto era imperador quando ele nasceu, né? Depois ele foi sucedido por Tibério, né? Tibério foi o imperador que, quando Jesus foi, falaram com ele sobre aquela moeda, né? Ele disse, quem está? Né? Quem que está aí nessa imagem, essa inscrição? Né? E responderam para ele, de César. Né? E respondeu Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o imperador Augusto, que foi sucedido por Tibério, o Tibério era aquele que estava estampada na moeda quando Jesus falou essa frase. Né? Depois tinha algumas províncias, né? As províncias, por exemplo, a Judéia, que a gente ouve falar muito, né? Ela foi conquistada por Roma mais ou menos 63 anos antes de Cristo. Então, era uma província que foi anexada não havia muitos anos. Né? 63 anos para uma cidade não é muita coisa, mas já para impor-se, né, sobre as pessoas que estavam ali, a vontade de Roma, os ideais de Roma, né, foi um tempo significativo. Né? Ele virou depois um reino, como diz, semi-autônomo, né, quando o rei Herodes morreu. Aí o território ficou meio aquela briga de filho, né? Tinham 3 filhos. Filipe, ele pegou assim para administrar o leste do Rio Jordão. Arquelau, a Judéia, né, Samaria e Idumeia. Né? E o Herodes Antipas, que é o mais conhecido pelo Evangelho, a Galileia. Né? O Arquelau, ele se revelou tão brutal que ele foi deposto. Né? E o seu reino foi convertido em província, né, aos cuidados de um governador romano, que na época de Jesus era nada mais, nada menos que Pôncio Pilatos. Né? Então, para a gente saber um pouquinho da história, como estava situada. Né? Então, a Judéia estava dessa forma. Né? Os nomes Herodes Antipas e Pôncio Pilatos é o que a gente ouve mais. Né? A Jerusalém também, né? Jerusalém era uma cidade principal da Judéia, né? Em torno de 25 mil habitantes. Só que quando tinham aquelas festas da Páscoa, que a gente viu lá no Evangelho, relatado de Jesus, da Páscoa de Jesus, vinha muita gente. Então, eles eram 25 mil habitantes, mas chegavam a receber 100 mil peregrinos para as festas de Páscoa, né? Eles comemoravam na época. Então, ele tinha uma importância muito grande. Né? E por que eles vinham até ali, até a Judéia, né? Em Jerusalém especificamente? Né? Como até hoje é um centro importante para cristãos, muçulmanos, né? Por causa do templo. Então, existia um templo enorme, monstruoso ali. Diz que essa colossal construção ocupava mais ou menos 1/5 da cidade. Então, nós tínhamos a cidade, 1/5 dela era o templo. Né? Então, ele era o centro do judaísmo. Por isso que era muito importante Jerusalém, e é até hoje uma cidade importante no mundo, né, para várias religiões. Né? Então, mesmo esse templo, quando Jesus, né, depois de 8 dias de nascer, diz que foi pelos costumes da época, né, os pais de Jesus foram fazer aquela oferenda obrigatória no casal de pombos, pelo que relatam alguns. Né? Então foi nesse templo que os pais de Jesus foram oferecer essa oferenda, né, que era um costume da época. Né? Alguns mais abastados levavam um carneiro, né, ovelha, né, carneiro, enfim, alguns os animais que eles levavam, alguma coisa significativa. Infelizmente era um costume bárbaro, né, e hoje não existe mais, graças a Deus. Mas na época era o costume. Né? Depois nós tínhamos outra cidade muito citada no Evangelho, que era a Galileia. Né? Também é importante que a gente vai ver que alguns dos discípulos eram dali, daquela região. Né? Então, Jesus, ele nasceu quando se fala em Galileia, era assim, tipo o fim do mundo, né, para Roma, né? Era bem longe, né? Nos confins do império, como se fala. Né? Então, onde Jesus nasceu lá na Galileia, né, era um reinado de mais ou menos 200 mil habitantes. Né? E por fora da Judéia tinham, assim, nas outras regiões, os galileus eram tidos, assim como Jesus era de lá, era tido pelos outros judeus como, assim, pessoas meio trogloditas, caipiras, broncos, né? Meias subdesenvolvidas, vamos dizer assim, né? Que não tinham muita cultura, eram bem simples, né? Bem broncos, né? Como a gente diz. Né?
Então, a Galiléia tinha essa fama, as pessoas de lá tinham esta fama, né, perante os judeus. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, da Galiléia, ixi, nem boa coisa de lá não, né? Não deve produzir muito boa coisa. Até um apóstolo, talvez. Então, a Galiléia, ela era uma região, não era muito árida, como outras regiões, e rochosa, como outras terras da região. Então, ali, a vantagem da Galiléia, tinha muita chuva e ali eles produziam, então, cereais, azeite, oliva, frutos, vinhos, né? Então, era uma região e, assim, em termos de algumas outras regiões mais secas, áreas da região, era uma região mais abastada para a produção de alimentos. Aí temos também Nazaré. Nazaré ali, no Novo Testamento, cita muito também, como a gente falou, tinha um discípulo que falou isso também, né? Quando falava que Jesus vinha de lá, da Galiléia, né? Em Nazaré, um homem chamado Natanael, a gente vai ver quem que é, né? Ele falou, pode algo bom sair de Nazaré? Quando falaram que tinha o Messias que estava vindo dali. Nazaré era uma aldeiazinha, né? Algumas coisas eram uma aldeiazinha, né? Então, e ficava mais ou menos a 115 quilômetros de Jerusalém. Então, tinha algumas vantagens, mas tinha também algumas aldeias pequenas que o pessoal não acreditava que podia vir coisas boas dali, né? O pessoal era muito humilde mesmo, né? Então, essas eram algumas situações da época, né? E nessas regiões, muitas pessoas tiravam o sustento da própria agricultura, né? Então, plantavam alguns grãos, oliveiras, legumes, né? Árvores frutíferas, né? E era uma região muito simples, mas também que até as plantações tinham que ser vigiadas, porque tinham muitos ladrões, né? As plantações eram roubadas, né? Então tinha muitos ladrões. Não era uma região muito segura, né? Quanto à situação de Jesus também, se diz que Jesus, né, era carpinteiro, continuou a profissão do pai, né? Mas em relação a José, né, eles eram chamados de tecton, né? Tecton, aliás, tecton. É uma palavra que traduzia por vezes carpinteiro, por vezes empreiteiro. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns documentários no History também, e acreditava-se que o pai de Jesus ele era, na realidade, um empreiteiro, que construía edifícios, tudo, né? E Jesus seguiu um pouco esse caminho dele. Então, algumas diferenças aí que a história está, parece que mudando um pouco hoje em dia para os pesquisadores. Naquela época, 2% eram os aristocratas, né, abastados. 80% viviam na pobreza. Então, Jesus ele tinha uma situação até que meio confortável, que ele não estava nem lá nem cá, né? E quando eu falava de empreiteiro, que o pai dele era empreiteiro, dizem que, num trecho que Jesus falou, né, que era mais ou menos assim, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz primeiro, sentado à conta dos gastos necessários, para ver se tem com que acabar, para que depois de ter assentado o fundamento e não a puder terminar, todos os que virem não comecem a zombar de você, né? Então, quer dizer, ele tinha um conhecimento de uma parte de construção, né, por esses dizeres. Assim diz alguns estudiosos, né? Também tinha um outro costume, que como ela é muito quente, aquela região muito árida, muito quente, né? Não tinha esse relógio naquela época, né? Então o tempo era meio impreciso. Então as pessoas acordavam, iam trabalhar no raio do sol, né? Amanhã era destinado ao trabalho. De tarde diziam que algumas horas eles destinavam a relaxar, a dormir, ir para o banho público e fazer algumas outras atividades. Quando o sol se punha, todo mundo em casa, porque as ruas eram meio perigosas, né? Não era muito seguro, né? Então, assim, fora isso, assim, o desconhecimento científico que tinham na época, né? Eles achavam que a Terra era plana, né? E que, assim, era como se fosse uma bacia cobrindo a Terra, alguma coisa assim, e não dava para ver o céu, os anjos, né? E Jesus contrariou isso, dizendo que eles veriam o céu aberto e os anjos descendo e subindo, né? Porque eles acreditavam que era uma cúpula que em cima tinha alguma coisa isolando do céu, né? Então, tinha algumas coisas assim que eram características da época em que Jesus e os apóstolos vieram até ali, né? Quando Jesus, ainda antes de entrar no assunto dos apóstolos, né, no resumo, nosso tempo vai ser pouco, a gente vai fazer um resumo de cada coisa. Em dezembro, nós vamos programar alguns programas para falar mais extensamente sobre alguns apóstolos, né? Então, hoje a gente vai dar uma ideia geral só para relembrar esse assunto.
E às vezes a gente estuda tantas outras coisas e os apóstolos ficam um pouquinho de lado para a gente se aprofundar. Né? Então, na época, segundo o livro Redentor, de Jeroen, chegou a ter 500 seguidores na Galileia. Né? Mas por quê? Onde foram parar esses 500? Né? Esses 500? Porque quando a situação começava a ficar perigosa, né? Começava a ficar sujar para o lado dos cristãos, né? Os seguidores de Jesus, aí o pessoal debandava. Né? Então diz que ele chegou até 500 e reduziu a 72. Né? E esses também, parte desses foram pouco a pouco debandando. Né? Em parte pela situação perigosa das perseguições, em parte porque Jesus declarou que o seu reino não era deste mundo. Então muitos tinham a ideia que Jesus ia entrar, dominar, assumir o poder, mudar toda a situação, né? Sei lá, ia fazer assim e pronto, tchau Roma, tchau dominação de Roma. Né? E não era bem por aí. Então quando as pessoas perceberam que Jesus declarava isso, né? Começaram a se desanimar e não entendiam mesmo esse reino dos céus. Eles queriam já agora. Né? Tanto que o Jesus falou, né, para os apóstolos, quando teve essa debandada geral, e vós não quereis também partir? Né? E eles ficaram meio assim, e o Pedro tomou a frente. Né? Nós vamos partir, vamos para onde? Voltar nas trevas de onde viemos? Né? E Jesus falou, né? Por isso mesmo eu separei para vós um lugar para assentar a minha igreja, assentar a minha construção. Né? E como Pedro seria a construção do cristianismo em cima dele, o líder dos apóstolos. Né? E Judas também se decepcionou com algumas coisas. Jesus percebia a angústia, a tristeza dele, né? A descrença, porque ele também queria isso. Né? Então tem uma atmosfera de hostilidades, né? Naquela época, que Jesus tem um determinado ponto que mandou que eles se separassem por causa dessas hostilidades. Separassem foram em grupos de 2, de 3, né? Indicando que rumo que eles teriam que tomar para ficar ausentes pregando uns 2, 3 meses. Né? Depois regressaram todos para Betsaida, né? E foram novamente se reunir quando teve a multiplicação dos pães. Né? Então eles pediam para dar uma acalmada, até que cada um fosse para um canto pregar. Né? Então foi mais ou menos esta a introdução para que a gente possa ter uma noção de como estava a época de Jesus dos apóstolos. Né? Quem foram os apóstolos? Então vamos lá. André, Bartolomeu, Filipe, João, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Pedro, Simão o Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, e Tomé. Né? Então esses foram os apóstolos. Né? Aí de vez em quando a gente ouve falar de um tal de Matias. Né? Quem seria esse Matias? Né? Esse Matias foi o que substituiu Judas quando ele veio a se suicidar. Então, Judas Iscariotes. Né? Então, por sorteio entre os discípulos, eles fizeram uma convenção ali após a morte de Jesus e a morte de Judas. Né? E eles tinham aquela ideia das 12 tribos de Israel, cada apóstolo representando uma tribo de Israel. E ficou 11. Né? Então, eles tinham que eleger alguém. Então, eles acabaram elegendo o Matias. Né? Então diz que Matias seria, entre aspas, o 13º apóstolo, né? Que foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Os apóstolos em si, alguns tinham algumas ocupações, tipo Pedro, Tiago, João, André e Filipe, eram pescadores, né? Isso a gente já sabe, né? A gente tem conhecimento que uma parte deles eram pescadores, né? O Mateus, né, que escreveu o Testamento, né, ele era um cobrador de impostos. Então, Pedro, Tiago, João, André e Filipe, que está ligado à pesca, eram mais simples, né, de uma cultura mais simples. Né? O Mateus ele já tinha um estudo melhor, um conhecimento melhor, né, pela posição dele. Né? Ele tinha um conhecimento um pouco melhor, né? Era mais letrado. Agora os outros, Tomé, Tiago, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote, não se sabe muito ao certo quais profissões eles tinham. Né? Então, falaram algumas coisas, mas não se sabe ao certo, com certeza. Né? Mas era um povo dali, né, daquela região. Né? Inclusive, a palavra discípulo, que é quando se fala discípulo na época, diz que é quando você seguir alguém, é um aprendiz. Né? Um pupilo, um aprendiz. Então, seria discípulo. Né? Quando se fala apóstolo, tá?
é que esta pessoa tem uma missão. Ele tem um fardo determinado para um trabalho determinado para fazer, um fardo para carregar, porque ele tem uma missão a ser feita. Então até dizem que depois das perseguições parte do Sinédrio, quando Jesus morreu, se durou quase 10 anos, a se contar do Gólgota, quando Jesus morreu crucificado, quando amainou um pouco das perseguições, eles se reuniram em casa de Maria de Nazaré e distribuíram entre si as tarefas de propagação na Palestina e nos países vizinhos. Então, foram 10 anos de perseguição do Sinédrio, e só depois disso também eles conseguiram fazer um trabalho um pouco mais amplo, pregando o evangelho, sim, mas com muita perseguição. Aí deu uma mainada, mas a gente vê que não foi tanto assim, porque eles incomodavam aqueles poderosos, as pessoas que não acreditavam na igualdade dos homens, como tem até hoje pessoas que não acreditam nisso, se julgam melhores do que outros. Então vamos começar um pouquinho aí para falar dos apóstolos, um pouquinho de cada um, dar uma geral, depois nós vamos em outros programas esmiuçar um pouco mais a vida deles, falar um pouco mais, debater um pouco mais sobre a vida deles com outros convidados. Então, primeiro, vamos começar por André. A gente vai ver que todos os apóstolos nasceram mais ou menos naquela região. Por exemplo, André nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas. Era irmão de Pedro, e tinha mais 3 irmãs. Então ele é um pouquinho mais velho que Pedro. Ele é o mais velho apóstolo. Quando ele começou a seguir Jesus, ele tinha por volta de 33 anos de idade. É um pouquinho mais velho que Jesus também na época. Então ele era o mais velho de todos. Como ele era irmão de Pedro, com o tempo nas pregações, um dos locais que diz que ele foi para Euxino, junto ao Mar Negro. Ele trabalhou na companhia de Felipe e depois foi para a Grécia, onde morreu. Então o André teve esse trabalho, citado algumas vezes no Evangelho, mas ele teve esse trabalho na companhia de Felipe, e na Grécia, que é um local de cultura, e lá ele foi morto. O segundo, vamos falar um pouquinho sobre Pedro também. Então, Pedro, quem foi Pedro? Acho que a gente precisa falar, a base de Jesus. Inclusive, muitos deles, Jesus mudou o nome, indicou um outro nome. O Simão, que era o nome original de Pedro, foi mudado para Pedro, segundo Jesus, porque quis dizer rocha na época. Ou seja, a rocha onde ele ia construir a estrutura da Boa Nova, da filosofia dele. E Pedro era muito assim, firme nas coisas, Ele era muito instintivo, vamos dizer assim, ele era muito, se atirava demais, impulsivo é a palavra, Tanto que quando ele foi defender Jesus, que ele foi ser preso, ele pegou da espada e cortou a orelha de um soldado, Porque ele era impulsivo, ele era enérgico assim, Então, nos 12 discípulos de Jesus, ele foi um líder, Ele foi um líder. O primeiro nome era Simão, depois voltou-se para Pedro. Então, ele mudou seu nome para Pedro, como a gente falou, significa rocha, E ele viveu ali, até em torno, diz que ele morreu no ano 64 depois de Cristo. Todas as orientações, sempre eles tinham como líder centralizado em Pedro, apesar que Pedro também tinha suas limitações, porque ele era uma pessoa simples, mas quando ele conheceu Jesus, ele disse assim, segundo o livro Boa Nova, mestre, parece que eu lhe conheço há muito tempo. Então, isso lá no fundo da alma, eles sentiam que eles eram os espíritos preparados com Jesus, apesar da pouco conhecimento, pouca instrução aqui, mas eles eram espíritos evoluídos, para acompanhar a missão do mestre. Mas mesmo assim eles tiveram dúvidas, eles erraram, Pedro negou 3 vezes Jesus, como se fala no Evangelho, e era necessário, porque não podia morrer todo mundo, senão acabava a obra do Cristo. Então, algumas coisas acontecem porque tem uma razão de ser. Então, o Pedro ele era muito assim, impulsivo, nas coisas que fazia. E ele, quando viveu até mais ou menos o ano 64 depois de Cristo, quando ele foi ser morto, por crucificação também, ele não se sentiu digno de ser crucificado como mestre Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então a gente tem essa coisa que Pedro foi crucificado
de cabeça para baixo, mas porque ele pediu por se sentir indigno de morrer igual o mestre dele. Né? Então, ele não tinha uma educação formal, né? Ele tinha uma limitação. Diz que provavelmente ele falava uma única língua. Né? Eu acho um pescador, né? Talvez não teve contato com outras línguas, não deu tempo de aprender. Então, diz que ele falava o aramaico mesmo. Né? Então, o Pedro ele tinha algumas limitações, mas foi um gigante para conduzir todos os cristãos. Né? E tinha suas falhas também do costume da época. A gente vê que mesmo espíritos de grande escola, eles vêm e se adaptam a alguns costumes da região. Por exemplo, Pedro tinha algumas dificuldades de lidar com Maria Madalena, porque a cultura da época, a mulher não podia abrir a boca, não podia ter opinião, não podia falar. Né? Na cultura deles, a mulher não podia participar de certas coisas. E Maria Madalena era muito culta, né? Muito letrada, conhecia das coisas, uma mulher vivida. Então, ela se interferia em alguns assuntos, né? Que Jesus permitia, e eles e mais alguns apóstolos não gostavam muito, né? Então, às vezes eram limitações, por quê? Porque a criação deles, os costumes da época eram assim, né? Interferiam na educação deles. Né? Então, Pedro assim, foi um dos poucos que permaneceram largo tempo na comunidade cristã de Jerusalém. Tá? Os outros foram todos sair para o mundo. Né? Então, foi uma orientação de Jesus sair naquela época para pregar a todos os cantos. Né? Então, ele ficou na comunidade cristã de Jerusalém um bom tempo. Né? Fez algumas viagens também, né, entre os gentios de Antioquia, né, até Roma, né, foi acompanhado de João também. Ele conviveu um largo tempo com os messianistas locais, né, e ali também esteve Paulo, né, onde ele foi preso e executado, né, e onde consta ter sido martirizado também. Segundo algumas obras mediúnicas, né, dali ele teria ido para Éfeso também, juntando-se a João, né, que estava exilado ali, né, onde ele editou as epístolas que têm seu nome, desencarnando no ano 64, uns falam 67, com mais ou menos 87 anos. Né? E seu corpo dali foi levado para Éfeso e dali para Roma. Né? E segundo a Igreja Católica, tem as coisas, os restos de vestimenta, as coisas deles, né? De alguns apóstolos levaram, centralizaram lá na Itália, né? De Roma, ali em torno de Roma, na Itália, da sede do Vaticano e algumas igrejas principais. Né? Temos também o Tiago, o maior, nós tínhamos dois Tiagos, né? Tiago Maior. E o Tiago Maior, ele foi o terceiro dos discípulos a se juntar ao grupo. Né? Ele é um dos filhos de Zebedeu. Nasceu em Saida, também, na Galileia, por volta do ano 3 depois de Cristo, e morreu em 44 depois de Cristo. Ele foi um dos discípulos mais chegados a Jesus para testemunhar sua transfiguração, né? E participar de outras coisas também, né? E outros fatos que aconteceram com Jesus. Ele era muito próximo a Jesus. Né? E também dos primeiros discípulos a morrer como mártir. Né? Então, Tiago Maior, como Jesus falou, né? A mãe foi pedir para ele, né? E ele falou, não, Tiago Maior, Tiago vai do meu lado esquerdo e João do meu lado direito, porque os dois eram irmãos. Né? E realmente, Tiago foi o primeiro a morrer e João foi o último a morrer dos apóstolos. Né? Como se fosse do lado esquerdo e direito do Mestre Jesus pelo tempo. Né? Então, também era pescador de profissão, ele permaneceu junto a Pedro e Matias em Jerusalém, né? E foi morto por perseguidores do cristianismo. Né? Essa morte foi seguida logo após a execução de Estevão também. Né? O Estevão, nós temos há 2000 anos, né? Estevão foi perseguido por Paulo, né? E depois descobri que ele era o irmão da noiva dele. Né? Foi um fuzuê, ele acabou, depois disso, ficando pirado, como a gente diz na gíria, e acabou acontecendo tudo aquilo, e ele acabou em Damasco se transformando. Né? Então, logo em seguida à execução de Estevão, foi ele também, né, Tiago Maior, que foi o primeiro cristão a acabar morrendo. Né? E Tiago também foi uma época para a Espanha evangelizar. Né? Ele disse que depois da Páscoa, no ano 42, né? Escrita pelos apóstolos. Né? Então, ele tornou-se o primeiro apóstolo a morrer. Né? Diz que seu corpo foi trasladado para a Espanha também depois disso, né? Até pelas pregações que teve lá, e gostavam muito dele lá, né? Provavelmente o corpo dele foi levado para lá. Né? Depois nós temos também João, o irmão dele, né? O irmão mais novo do Tiago, também filho de Zebedeu. Eles falavam assim para diferenciar o Tiago maior do Tiago menor. Então, o Tiago maior é o filho de Zebedeu. Né?
e tinha o Tiago maior, ou pequeno também, né? Então, o Tiago também, ele nasceu em Betsaida, também na Galileia, por volta do ano 6 depois de Cristo, e morreu em torno ali do ano 100 depois de Cristo, né? Foi o apóstolo que viveu mais, como a gente disse. Jesus falou que ele ia colocar direito. O apóstolo que viveu mais, né? Quando ele morreu, disse que ele tinha quase 100 anos, né? Desculpem. E assim como os outros, ele pregou, né? Formou uma das colunas da propagação do Evangelho, né? E foi responsável por escrever o Evangelho na Bíblia, né? Nós temos a chamada Bíblia, que envolve os Evangelhos, o Antigo Testamento, o Novo. Então, ele escreveu o Evangelho, que nós sabemos, né? Teve alguns fatos, por exemplo, ele foi exilado, né? Diz que morreu em Patmos, né? Foi exilado numa ilha, e ele, como era o mais jovem, o mais carinhoso de todos os apóstolos, ele era muito querido por Jesus também, né? Além de ser o apóstolo que mais durou, né? E como ele era o mais jovem, ele era assim meio infantil, ingênuo, carinhoso, né? Então, Jesus, quando falou, eis aí teu filho aos pés da cruz, né? Maria e João aos pés da cruz, e João acompanhou ele em tudo, até na morte dele. Foi o único discípulo que acompanhou ele até a morte, né? Até Jesus até a morte. E ele falou, quando estava na cruz, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Para que ele cuidasse, porque ele era muito jovem e carinhoso também. E ele viveu um tempo com Maria, né? Acompanhou Maria, né? Maria Bethânia, Maria Magdala, ele tinha muito contato, né? com elas, né? Até elas morrerem, né? Tem uma época ele foi com Pedro para Roma, né? E as suas pregações atraiu a ira de muitos poderosos. Aí que ele foi exilado para Éfeso, né? E em seguida para a ilha de Patmos, né? Que ficava à fronteira da cidade, né? Como ele depois teve esse tempo com Maria, né? Até sua morte, né? Depois foi isolado na ilha de Patmos, né? Ali que a sua mediunidade aflorou, as manifestações do plano espiritual, e foi ali que ele escreveu também o Apocalipse. Muita gente acha confuso, mas ele escreveu o Apocalipse. Dizem, né? Alguns relatos dizem que ele é a reencarnação de Francisco de Assis. O Francisco de Assis é a reencarnação de João, né? Então, tem algumas coisas que batem. Alguns livros relatam que ele, na ilha de Patmos, ele deu muito trabalho, né? Porque todos os soldados que iam ali, ele convertia. Então, o Roma tinha que ficar trocando os soldados que tomavam conta a todo momento, porque todos voltavam convertidos, né? E tem uma hora que ele não aguentou, mandaram queimar ele num caldeirão, né? Fervente, de óleo fervente. Aí, quando os soldados foram buscar, ele estava na beira da praia, né? Disse que ele estava pregando o evangelho para os peixes. Os peixes estavam todos ali, em volta dele, na água, né? Quando ouviram os soldados identificaram aquela vibração estranha, os peixes fugiram. E o João falou, não fiquem aqui, nada vai lhe acontecer, fiquem aqui até o final para ouvir a pregação. Então ele já tinha esse instinto com a natureza, né? Quando a gente conhece mais a vida de Francisco de Assis, ele já tinha esse instinto da natureza de amar as coisas da natureza, de ele se dedicar, inclusive, falar do evangelho para os outros reinos, né? E os soldados pegaram ele depois disso, levaram para queimá-lo, né, como foi pedido, né, pediu desculpa aí, que já gostavam dele. E quando eles viram, o fogo não fez nada para ele, né? Aquele óleo fervente, aquele fogo não fez nada com o corpo dele, né? Então, já tinha um relato assim, de coisas estranhas que aconteciam com João, né? E depois a gente vê que bate muito com a vida dele, a vida de Francisco de Assis, a vida franciscana, né? Nós temos também outro, né? A gente falou 5 minutos para cada apóstolo, e olha lá, né? É bem uma geral, né? O Filipe, ele também nasceu em Betsaida, na Galileia, né? No dia do nascimento, exatamente, não sabe, né? Mas morreu por volta de 80 depois de Cristo, em Herápolis, em Anatólia. Ele frequentemente ele é confundido com São Filipe, tá? Não é o mesmo, ok? Ele é um evangelista selecionado para trabalhar com Estevão, né, que a gente citou agora há pouco, né, dos livros Paulo e Estevão, né, a gente falou 2000 anos, Paulo e Estevão, né? Então é esse Estevão. O São Filipe é um evangelista que viveu junto com Estevão, para administrar a distribuição das coisas da caridade, junto com Estevão. Tá?
São duas pessoas diferentes, para não confundir. O Filipe também ele trabalhou com a evangelização na Itureia, né, reunido depois com André no Mar Negro, sendo morto na Frígia também, né, para onde ele seguiria. Então, ele foi morto no meio do caminho. Né. O Bartolomeu, também chamado Natanael, quem cita esse nome Natanael, identificando que fosse Bartolomeu, é João, tá? No Evangelho de João. Né. O resto ele é mais conhecido como Bartolomeu também. Né. Então, Bartolomeu, ele foi apresentado por Filipe a Jesus. Né. Ele nasceu em Caná, né, na Galiléia também, e morreu em Albanópolis, na Armênia. Então, o nome Natanael ele é mencionado, né, um pouco mencionado. Né. Eles usavam mais Bartolomeu também. Né. Ele também esteve na região da Armênia, junto ao Mar Negro, onde foi morto. Né. Então, isso a gente não sabe muito. A gente vai explanar um pouco mais em outro programa. Né. Então, relembrando agora, nós também temos o Mateus, né, grande Mateus, que escreveu algumas coisas também. Né. Então, o Mateus, ele também, quando falava Levi, ele era conhecido como Levi também. Né. Ele é o nosso São Mateus mesmo. Né. Então, o seu local de nascimento é Cafarnaum, uma cidade muito citada no Evangelho. Né. Ele morreu, diz que lá para a região da Etiópia. Né. Quando ele partiu da Etiópia, né, Matias, que é aquele apóstolo que ficou no lugar de Judas, também seguiu com ele. Né. Foram os primeiros a levar para o norte da África, né, ele e Mateus, né, e os Zebedeu, os filhos de Zebedeu também estiveram por lá, junto também com Marcos. Né. Então ele foi morto lá porque foi perseguido pela rainha Candace, na Etiópia, onde ele foi morto. Né. Ele era cobrador de impostos, né, então ele foi chamado para seguir Jesus na hora que ele estava fazendo as suas atividades. Depois ele convidou para um banquete de sua casa e até ficou meio constrangido, né, porque como cobrador de impostos, Jesus se misturando com cobrador de impostos, né, o pessoal detestava os cobradores de impostos. Né. Então, a partir dali, ele começou a seguir Jesus, né, nesse ponto que encontrou-se com ele cobrando os impostos, fazendo o trabalho dele, e depois na casa dele. E ele era mais culto, né, tanto que ele escreveu algumas coisas, né, os evangelhos de Mateus, porque ele tinha essa cultura, né, ele tinha um lado mais culto dele. Talvez dos apóstolos, Mateus e Judas eram os que tinham mais cultura. Né. Depois nós temos o Tomé, né, esse todo mundo conhece, né, pela característica dele não dizer negativa, mas ele era muito incrédulo com as coisas. Né. Quando ele disse que Jesus ressuscitou, ele só acreditou depois que ele foi colocar o dedinho lá, né. Ele foi tocar em Jesus. Né. Mas ele era um bom pregador. Né. Apesar dessa dificuldade que ele tinha de acreditar nas coisas espirituais, ele era um bom pregador. Também foi um mártir cristão. Ele também nasceu na Galiléia, no século I, né, e morreu na Índia, em 72, mais ou menos, depois de Cristo. Então ele foi pregar para a região da Índia, veja como ele foi longe. Né. Acredita-se que ele morreu ali, foi martirizado no Monte Santo, né, e um lugar chamado Monte Santo. Né. Ele era o terceiro apóstolo em idade depois de Pedro. Né. Ele era muito crítico, ele era analítico, né, e ele descambava sempre por essa dúvida, essa negação, por isso que ele tinha essa fama. Né. Então, se diz que ele não possuía uma fé como os outros apóstolos. A fé dele era um pouquinho difícil, né? Mesmo perante as coisas que Jesus realizava, as coisas admiráveis que Jesus realizava, ele tinha dificuldade em acreditar. Né? Por isso que muitas vezes Jesus chamou a atenção dele. Né? Então ele esteve também em algumas regiões, por exemplo, na Pérsia, né? Ele foi fazer propagação do Evangelho. Né? Depois de estar na Pérsia, uns 12 anos depois de estar, né, fazendo esse trabalho, né, ele começou a ter demonstrações espirituais diretas, de fatos espirituais. Aí deu uma reforçada nessa fé dele. Mas ele foi por muito tempo duvidando de muitas coisas. Né? Então ele foi na Pérsia, na Índia, indo até Caxemir, rodou toda essa região. Né? Ele chegou até Srinagar. Srinagar era uma região onde existia o santuário da escola de que foi um dos reis magos. Então ele esteve até próximo daquela região. Né? Depois nós temos Tiago o Menor, né? Filho de Alfeu, o outro era filho de Zebedeu. Né? Então Tiago o Menor, então tinha o maior e o menor. O maior irmão de João
Tiago, o menor, filho de Alfeu, né? Não era parente dele. Né? Então, esse também, né, discípulo de Jesus, que nasceu no século I e morreu 62 depois de Cristo, né? Mais ou menos, morreu no 62 depois de Cristo, né? Também nasceu na Galiléia e morreu ali por Jerusalém mesmo, na Judéia. Né? Ele morreu naquela região mesmo. Né? Foi perseguido por ordem do Herodes Agripa I, né? Sempre. Né? Então, tudo bom na gente, né? Como se diz. Né? Então, eles se incomodavam, né? Não tinha jeito, incomodava, é uma nova filosofia, incomodava os poderosos. Né? Então, que mandou prender ele, decapitar ele e jogar os restos mortais para os cães. Né? Agora virou uma sessão de terror, né? Porque a morte dos nossos heróis do Evangelho foram muito tristes, muito violentas. Né? Infelizmente, na época, a gente vê que o povo era muito duro. Né? Os mandantes, eh, os mandantes da época, os grandes, poderosos, eram muito cruéis. Né? Então, ele também passou por isso. Né? Passou uma situação bem difícil. Né? Depois nós temos um outro que pode confundir também, porque Simão, que virou Pedro, né, que a gente conhece mais como Pedro, também tinha Simão o Zelote, foi outro discípulo, também não é muito falado, né, mas ele foi um bom pregador também foi um mártir cristão. Ele nasceu ali em Caná, na Galileia, né, e acredita-se que ele morreu na Pérsia, né, não tem exatamente assim, mas acredita-se que ele morreu na Pérsia. Então ele tem esse nome, Simão Zelote, para diferenciar de Pedro, né, que também antes era Simão. Né? E acredita-se que o Simão Zelote ele foi pregar o evangelho na região do Egito. Né? E depois, por alguns relatos, que ele se juntou a Tadeu na Pérsia, onde ele realmente foi martirizado também com uma morte muito violenta, cortada ao meio, pelo que se fala. Né? Então, eles permaneceram juntos uma época no trabalho de congregação na Palestina. Então, eles ficaram trabalhando um pedaço. Né? Mas no Egito e na Pérsia foi onde ele finalizou as tarefas dele. Né? E a gente não tem muitos dados de Simão Zelote. Né? Depois tem um outro que a gente pode confundir também, porque alguns não são muito citados, né, no Evangelho, em alguns escritos, né? Que é Judas, que é o filho de Tiago, não é o Judas Iscariotes. Né? Então, o Judas, filho de Tiago, ele sempre identificava assim, né? Por alguma coisa, pelo nome da cidade, ou pelo nome dos pais. Né? Então, o Judas, ele nasceu também no primeiro século na Galiléia e teve pela região da Armênia ali pregando onde morreu. Né? E seu nome ele não é citado, é encontrado umas 6 vezes no Novo Testamento só. Então, a gente tem poucas informações. Mas sabe-se que ele apóstolo Jesus, como Jesus mandou eles irem pregar para todos os cantos, e ele definiu essas, junto a Pedro, né, ficaram definidos para que eles fossem para alguns lugares em duplas, ou em 3 pessoas, né, nunca sozinho. E disse que ele foi na região da Mesopotâmia também, na Pérsia, teve até Persépolis, né, e até no santuário da escola de Baltazar, ali perto também do Rei Mago, a gente citou agora há pouco. Né. Então, mas na época que eles foram ali, ele já tinha, dizem que ele já tinha desencarnado, que ele já era bem mais velho, ele já tinha desencarnado nessa época. Né? E depois nós temos, por último aí, né, deixamos por último, mas não nada menos importante, né, do Judas Iscariotes, né, que ficou infelizmente conhecido como o traidor de Jesus. Né? Então, ele também, Jesus percebeu, quando ele falou que o reino dele não era desse mundo, a tristeza, a decepção dele. Porque Judas, ele era uma pessoa mais, vamos dizer, revoltada, mais revolucionária, né, vamos dizer assim. Ele queria mudar as coisas. Ele concordava com tudo aquilo, com aquela exploração, né, dos poderosos. Ele queria mudar. Ele viu em Jesus essa possibilidade de estabelecer o reino de Deus na terra. Né? Mas de uma forma que não era o que Jesus queria. Não era pela violência, não era por dominar o poder, de mandar, de virar rei. Né? Então ele ficou um pouquinho triste com isso. Né? Mas ele amava Jesus, ele adorava Jesus, admirava. Né? Mas algumas coisas, alguns dizem que ele tentou fazer isso, porque Jesus não vai ter jeito, ele vai reagir, aí ele vai ter que dominar o soldado, vai ter que fazer um passe de mágica, acontecer qualquer coisa, como ele conseguia sempre se safar das perseguições, ele achou que era mais uma. Né?
Então a gente não sabe exatamente o que Judas Iscariotes tinha na cabeça, né? Mas com certeza ele tentou fazer uma coisa, não deu certo, e ele se arrependeu amargamente, né? E acabou se suicidando, né? Então diz até que ele teve uma região trevosa depois que morreu, e Maria, quando desencarnou, foi visitar ele lá, algumas vezes, e foi retomar, foi pegar ele, falou, um dos meus filhos está faltando, os 12 filhos que ela considerava os apóstolos também. Então Maria de Nazaré foi até a região trevosa com ele, assim como Jesus também foi, e ela que foi lá para resgatar Judas, né, porque ele estava se crucificando pelas suas atitudes, né? Resgatar para que ele continuasse o trabalho, né? Veio a trabalhar depois, reencarnando como Joana d'Arc, ainda, né, no meio de uma guerra, né, tudo meio revolucionário, mas cheio de mediunidade, buscando, né, crescer um pouco mais como Joana d'Arc, e que também foi até tida pelas igrejas como uma santa, né, entre aspas, uma santa. Mas Joana d'Arc fez o trabalho dela, né, e Judas foi resgatado por Maria, e diz que a partir daquele momento Maria começou a cuidar dos vales dos suicidas. Então, por isso se diz que ela é protetora no Vale dos Suicidas, né? E Maria tem um carinho muito grande por isso, porque ela resgatou Judas dessa região e criou esse serviço para resgatar os suicidas, né? Então, quando Judas tentou até devolver os trocos para os soldados, as moedas, os caras zombaram dele, caçoaram dele. Então, ele ficou numa situação muito arrependida, né? Ficou muito chateado mesmo, depressivo, viu a besteira que fez, né, quando Jesus morreu, e aí ele se suicidou, né? Então, infelizmente chegou nisso, né? E depois, só para complementar, já estamos quase no finalzinho do programa, mas para complementar, né, nós temos o Matias, né? Então comentamos agora há pouco, né? Quem que era Matias, né? Que substituiu Judas Iscariotes, né? Após a morte de Jesus e após a morte de Judas, né? Ele era um dos seguidores, né? Não tinham só os 12 apóstolos, tinham outros, né? Como depois a gente viu falar de Ananias, que melhorou a visão de Paulo, né? Que encontrou com ele, também fez algumas coisas, e muitos outros depois, junto naquela época, pós-apóstolos, né? Propagaram o evangelho, né? Então ele permaneceu um bom tempo em Jerusalém, até a dispersão dos apóstolos, que cada um foi para um canto do mundo na época, né? Para propagar o evangelho, né? E ele também foi escolhido entre ele e um outro, né? E diz que Pedro comandou essa assembleia, oraram e sortearam, né? Foi no sorteio, no jogo da sorte, que eles falam, foi um sorteio, não sei como foi, mas foi um sorteio. E caiu o nome dele. Eles pediram inspiração e, como a gente faz com o evangelho, segundo o Espiritismo, precisa de um assunto que está me incomodando. Pega e abre ao acaso para ver que vem aquela lição de acordo com a gente orou e está precisando e pede, né? Então, creio que foi uma coisa assim, pediram inspiração e foi escolhido o nome dele, né? E ele depois, quando os apóstolos se dispersaram, cada um foi para o canto, ele seguiu também para a Etiópia, junto com Mateus, né? E lá veio afindar as suas pregações também, né? Então a gente vê assim, só num resumo, depois em outro programa a gente vai se dedicar mais a detalhar mais, só para dar um panorama geral de como era a época dos apóstolos, e na época de Jesus e dos apóstolos, e todos esses acontecimentos, assim, mais ou menos um relato rápido, né, em uma hora, de resumo de cada apóstolo, né, para a gente ter uma noção, uma ideia, né? Inclusive, quando a gente fala dos evangelhos, né, nós temos os 4 evangelhos, né, tem outros apócrifos, né, que se fala, mas o que ficou, né, pela Igreja Católica, que ficou normal entre todas as religiões aí, é o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mateus e João conviveram com Jesus. Marcos e Lucas foram pós-Jesus, né? Não chegaram a conviver com ele, né? Então, eles não escreveram segundo o relato dos outros, né? Então, eles foram, assim como Paulo e outros pediram para juntar-se a Maria, né, a João, e pegar de Maria os relatos, né, para poder fazer esses evangelhos, deixar por escrito, né? Paulo teve interferência, né, para eles pudessem compilar isso e escrever as histórias sobre Jesus, relatos sobre Jesus. Maria, quando estava viva, a mulher não tinha a liberdade de fazer o que os apóstolos faziam, de andar para lá e para cá. Então, a mulher era muito limitada naquela época. Então ela foi vamos dizer, uma consultora, né,
por muitos, inclusive por Paulo de Tarso, que queria saber de Jesus e queria escrever, mas ele não teve tempo quando foi preso, Paulo. Então ele pediu para outros relatarem e escreverem. Então surgiram outros evangelhos. Alguns não foram tidos como válidos, né? Porque muitas vezes há dúvida mesmo, né? 2000 anos é muito tempo, né? 1000 anos também é muito tempo, para saber se era verdade ou não, ou porque eles relatavam coisas ali que incomodavam as religiões que não queriam adotar aquele evangelho. Tipo o quê? Reencarnação. Né? Então, muitas vezes deixavam o evangelho de lado quando tinham coisas que não interessavam. Né? A gente tem uma distorção muito grande, depois de 300 anos depois de Cristo, do evangelho mesmo, do que era a filosofia cristã, que era normal se falar em reencarnação, a ideia da reencarnação. Depois distorceram um pouco isso. Né? E nós temos também as cartas de Paulo, né? O Atos dos Apóstolos, que é uma continuação de algumas coisas que Lucas descreveu, que também era culto, né? E o Paulo, né, teve aquela parte que ele descreveu também da parte dos apóstolos, das cartas de Paulo, né? Também foram relatos da época. Né? E o Apocalipse de João, que também, como a gente disse, foi feito na ilha de Patmos. Né? Então, nós queríamos relatar um pouquinho sobre esses apóstolos para dar continuidade a outros programas com outros convidados, né? Para a gente entrar mais a fundo na vida de cada um. Aí dá para fazer 2 por programa, 1 por programa, né? Mas nós quisíamos dar um geral, né? Aqui tem umas perguntas que colocaram também. Quais os apóstolos de Jesus que não tiveram mortes ultrajantes, né? Benedicto Fernandes, Jerusalém, Teixeira de Freitas, Bahia. Né? Então, tem uma pergunta aqui. Pelo que a gente sabe, só João. Né? Só João. Os outros foram todos crucificados, cortados ao meio, a machadinha, mortos a machadinha. Tem um relato de machadinha. Então, todos eles tiveram uma morte muito complicada, muito difícil. Apenas João que se safou disso. Né? Então, temos aqui também, por que motivo Pedro optou por ser crucificado de cabeça para baixo? Ele, enquanto hebreu, pode escolher? Benedicto Fernandes, Jerusalém, Teixeira de Freitas, Bahia. Perdão, fechei o microfone, deu um espirro rápido. Então, isso nós comentamos, né? Por que Pedro optou por ser crucificado de cabeça para baixo? Nós comentamos no ar isso daí, né? Porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para que invertesse, foi vontade dele. Né? Porque ele não queria ser crucificado igual a Jesus, ele não se sentia digno. Você vê os próprios apóstolos, com todo o trabalho, fizeram monstruoso de propagar o evangelho, que nos chega até hoje, esse conhecimento, com os recursos que eles tinham. Ele não se sentia digno, né, de se comparar a Jesus. E nós menos ainda, né? Mas nós sabemos que todos, né, mais cedo ou mais tarde, vamos alcançar uma redenção, vamos nos iluminar. Né? E é isso, acho que é a boa nova, o evangelho os apóstolos propagaram. E com o tempo foi distorcido, e como se disse, haveria de vir um novo Consolador, que a doutrina espírita restabelecer todas as coisas, restabelecer a crença não na ressurreição, que na realidade é a reencarnação, a crença na vida eterna, na vida após a morte, que foram ideias revolucionárias que Jesus trouxe na época, e que os apóstolos pregavam, incomodavam muita gente não acreditava, né? Era difícil acreditar. Né? Queremos dar aqui nossa boa noite ao Vanilla de Jesus, nossa companheira de rádio, a Sueli Pires, né? Que também gostaria de que ele estivesse no programa logo comigo, mas também não puderam, tinha um compromisso, a gente agradece mesmo assim. A Denise Zanola, né? Para todos aqui que estiveram aqui conosco, que não colocaram nada no chat, né? Agradecer. E queríamos encerrar, né, o nosso pensamento em, assim, que todos os apóstolos, né, houve um sacrifício muito grande para que chegássemos até aqui, com os conhecimentos do Evangelho, né? Com um pouco de distorção aqui e ali, mas sempre restabelecido pela espiritualidade. Né? Então, assim, eles não tinham recursos e trouxeram o que eles podiam de informação. E a informação do Evangelho da Boa Nova é o que mudou, a partir da vinda do Cristo com os apóstolos, as nossas vidas, o conhecimento da vida após a morte e de saber que nós temos uma vida eterna. Então,
Então, é muito importante hoje que as pessoas estudem, como Allan Kardec falou, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, é necessário que nós, através do conhecimento, a gente consiga galgar um pouquinho mais de luz em nosso coração, na nossa alma. Se diz que o conhecimento não traz a parte moral, mas ele incita a em breve vir a parte moral. Né? Por isso que os espíritos sempre falam, né? O livro dos espíritos fala que ele incita a vir logo em seguida a parte moral, mesmo que não seja imediato. Então, o conhecimento é importante e também ajuda com o tempo no conhecimento moral. Então, vamos deixar aqui uma palavra final para cada vez mais buscarmos estudar o Evangelho, buscarmos estudar alguns exemplos de vida, né? Os apóstolos, né? O que eles fizeram, e mais nos pormenores, a gente se compromete aqui a trazer mais detalhes em outros programas, mais a fundo da vida de cada um, para que a gente, assim, dentro da doutrina espírita mesmo, é raro a gente ouve falar do Evangelho, trechos, mas especificamente da vida dos apóstolos, né? Mesmo porque é difícil ter informações da vida dos apóstolos, né? Que a gente pode achar no Redentor, a gente pode achar no livro Boa Nova, né? Alguns livros trazem alguns relatos espirituais, né? Então a gente pode achar alguns livros e buscar um pouco mais a fundo a vida desses verdadeiros heróis do cristianismo, que tiveram essas mortes tão tristes, uma vida tão difícil, sacrificada, como a gente citou na época, como era a época, né? Como eram as coisas na época. Era muito difícil. Eles conseguiram, através da vida deles, trazer tudo isso para nós, né? E não tiveram preguiça, né, de ir para lugares desconhecidos, longínquos, Índia, Pérsia, né, regiões da África, da Europa, Espanha, né, para poder pregar o Evangelho. E muitas vezes a gente tem preguiça de sair numa noite chuvosa, a gente até entende, é difícil mesmo, para ir num estudo, para ir tomar um passe, para ir ouvir uma palestra, ouvir um evento cultural. Não precisa ser espírita, pode ser para melhorar o nosso espírito, melhorar a nossa alma, esclarecer o nosso pensamento, abrir a nossa mente perante o mundo, as coisas do mundo. E a gente tem tantas dificuldades, né? Trabalha tanto, mas eles também tinham e muito mais que nós. Então eu queria deixar essa mensagem final, antes de chamar o Tavares para a divulgação, que a gente possa pensar, né? Temos as nossas dificuldades, sim, né? Mas temos um trabalho para fazer. Se não um trabalho com as pessoas, o esclarecimento do Evangelho, como alguns de nós temos, né? O Vanira está aí, Sueli, alguns trabalhadores ali são trabalhadores do Cristo, cada um na sua área, mas se não com outras pessoas, conosco mesmo, né? Para que a gente possa crescer cada dia mais, né? Apesar de todos os compromissos, toda a canseira, buscar Jesus, o conhecimento dos discípulos, o conhecimento do Evangelho, e lembrar, como a gente vai relatar futuramente, que todos eles, enquanto estavam com Jesus, nós estamos separando alguns textos que falam com Jesus, todos eles tinham suas dúvidas, tinham suas dificuldades em acreditar nisso ou naquilo, na vida eterna, como ia ser isso, né? Qual é a vantagem de ser tão bom num mundo tão difícil, né? Então, dúvidas que nós temos ainda até hoje, eles tinham, e eles eram os preparados para estar com Jesus, né? Então, ter dúvidas no nosso coração é normal, né? Mas precisamos ir em busca de esclarecer essas dúvidas, para fazer como Tomé, né? Duvidava de tudo, né? Mas ia buscar as respostas, né? E as respostas vieram 12 anos após as pregações dele, vieram os fenômenos espirituais que reforçaram a fé dele. Então, se a gente for buscar essas respostas, nós vamos reforçando a nossa fé dentro da nossa alma, assim como muitos dos apóstolos fizeram. Eles não eram preparados, tanto que quando Jesus morreu, se dispersaram, tanto que Pedro negou ele 3 vezes, tanto que quando se reuniram, ficavam com medo de ser mortos também, logo depois que Jesus morreu. Tanto que quando Jesus morreu, eles ficaram perdidos, acharam que tudo acabava ali. Mas 3 dias depois, como Jesus disse, ele ia erguer outro templo. Apareceu, se materializou para os apóstolos, né? E ali deu instruções. Aí sim a fé deles foi reforçado 1000%, né? Porque Jesus tinha voltado. E aí sim, acho que caiu a ficha deles sobre o que era a vida eterna. Sobre que nós temos um corpo espiritual indestrutível, que não morre, não para de viver.
que não perdemos nada que carregamos na nossa alma, nem conhecimento, nem estudo, nem as amizades, os amores, as paixões, as alegrias, que nós carregamos isso para a vida eterna. Então, acho que é esse o Evangelho de Jesus Consolador que os apóstolos tentaram trazer, para a nossa alma se acalmar, serenar e acreditar no nosso futuro, que vai refletir no nosso agora, para que a gente tenha fé de realizar aquilo que precisamos realizar, apesar de todos os erros e dificuldades. Tavares vai fazer a divulgação dos trabalhos da rádio. Vou chamar o Tavares. Opa, meu amigo, boa noite, tudo bem? Pense em 12 cabas corajosos, 10 macho. correram, um negou e outro traiu. Pensa nos cabas fortes? Não era fácil, não. Né? Por quê? Como vocês dizem no Nordeste, cabra macho mesmo. Macho show, como uma diz o sociedade cavaleiro. com aquela situação não era fácil, não. Oh, legal. Maravilha. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você por esse programa, principalmente pela ideia de trazer os apóstolos. É um estudo muito interessante. Creio que realmente vai dar muito pano para manga, cada um dos 12. Ainda tem mais o Matias, que chega depois, que depois chegou a ser Bezerra, substituindo Judas, né? E no livro Coração e Vida, de Maria Dolores por Chico Xavier, tem Amor e Perdão. A gente vai ver como foi que Jesus tratou Judas. Dá uma lidinha lá, que é negócio de arrepiar até o perispírito. Esse livro eu não conheço, né? Como é que chama? Assim, um público Coração e Vida. O nome do livro é Coração e Vida. Esse eu não li ainda, não. E dentro do livro Coração e Vida, tem uma mensagem chamada, acho que é Amor e Perdão, se não me falha a velha memória. E aí, Maria Dolores, ela relata, né, justamente o encontro que Jesus teve com Judas logo após o desencarne. É aquele negócio lá do... Chega, Jesus, lá do... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que o pessoal diz que, né, é uma decoreba. Na realidade, quando a gente lê essa chamada lição, a gente vai ver que tem um fundo de verdade. Como sempre, tudo tem um fundo de verdade. Aí o livro é esse aqui. Isso aí, Coração e Vida, de Chico Xavier e Maria Dolores. É Amor e Perdão. A gente fica mais apaixonado por Jesus depois que lê isso. Depois que lê essa. Então, terminamos aí. Amanhã a gente começa às 6h30. Amanhã tem programa em alemão, tem programa em espanhol, tem programa em francês. E vamos até 8h30 com a programação aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Pena que aqui na minha cidade o documentário Chico Xavier não passou mais hoje. Foi até ontem. Tentei ver em algumas cidades, pararam realmente, foi só uma semana, então quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, vai ter que esperar sair aí pela internet, isso não é muito bom para a gente, porque as salas não ficam cheias, os caras não querem mais investir em filme espírita, então, olha o puxão de orelha na gente, tudinho. Certo, meu amigo? Mas muito obrigado, saúde, paz e sucesso para você. Ok, eu agradeço, Tavares. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco aqui, a Sandra, a Alvanira, né, a Sueli Pires, a Denise Zanola, né, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco na rádio, que a gente possa pensar um pouquinho nessa vida dos apóstolos agitada, difícil, né, e levar no nosso coração de Jesus, que temos todos os recursos na nossa vida muito mais calma e serena em comparação com a época, né, calma e serena, para trabalhar esses valores espirituais dentro de nós. Que Deus nos abençoe a todos. Boa semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.